Olá! Estamos fazendo hoje mais uma divulgação do IPC-IEP, o Índice de Preços calculado pelo Centro de Estudos e Pesquisas Econômicas da URGS. Meu nome é Alessandro, eu sou professor da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS e comigo está o economista Everson Vieira dos Santos, responsável técnico pela elaboração do índice. Tudo bom, Everson? Tudo bom, professor Alessandro? Tudo bem? Tranquilo? Vamos Vamos conversar lá mais uma falar, vez aí sobre o nosso índice? vamos falar sobre o nosso índice, o IPC-IEP de janeiro. Então, já deixa eu passar aqui o primeiro slide já. Tudo contigo, Everson. Tá bem, então. Então, vamos às notícias do IPC, da inflação de janeiro, né? As notícias são mais alentadoras, né, em termos de estabilidade de preço, né? O que a gente percebeu aí em janeiro? Que a inflação, né, deu uma desacelerada bem forte em janeiro, né? Marcou aí 0,11%. A gente tem observado que desde outubro, né, desde outubro de 2021, está tendo esse processo de desaceleração, né? Começamos lá com uma taxa acima de 1%, 1,26 mais precisamente em outubro, 1,09 em novembro, 0,74 em dezembro, e agora chegamos aí em janeiro com uma taxa de 0,11, né? Então, deu uma diferença bem grande em relação aos meses anteriores, né? Isso, do ponto de vista do consumidor, é importante, né? Bom, comparativamente, né, em janeiro do ano passado, 2021, a inflação foi 0,95. Então, nós temos aí uma expectativa em relação ao ano que tá começando aí, que a inflação tem um patamar um pouco menor do que foi no ano passado, né? Em relação ao acumulado, né, mesmo tendo uma inflação aí próximo de zero, né, o acumulado ainda se mostra muito expressivo, 12%, o que nos remete a uma taxa média mensal de inflação na casa do 0,96% ao mês, né, que é considerado uma inflação alta, praticamente quase 1% ao mês, né? Então, assim, mas ainda foi um pouquinho menor que o ano passado, que deu 13%, um pouquinho acima de 13% nos 12 meses. Então, tem essa diferença aí a favor de 2022. Bom, em relação aos grupos que propiciaram esse resultado de janeiro de 2022, né, vamos dar uma olhada aí na composição dos resultados dos 4 grandes grupos que formam o IPC. Tá? Então, inicialmente, a gente percebe aí que o grupo alimentação teve o mesmo comportamento que eu acabei de mencionar em relação à desaceleração dos preços médios, né? Então, o alimentação, desde outubro, vem mostrando aí uma redução na sua taxa de crescimento, né? Então, chegamos aí a um patamar de 0,19 em janeiro, muito próximo ao resultado do próprio IPC. Tá? Esse mesmo comportamento de desaceleração, né, é percebido aí no grupo não alimentares, tá? No grupo alimentares, que inclusive foi o único grupo que apontou deflação em janeiro, tá? O único grupo, né? E também tem um comportamento aí que desde novembro, né, ele vem mostrando aí uma redução. Tá? Então, depois vou ver que isso aí está muito fortemente ligado aos resultados do grupo, do subgrupo combustíveis. Tá? Então, esse subgrupo tem influenciado de forma decisiva o resultado do grupo não alimentares. Né? Então, mas em seguida eu vou falar um pouquinho mais sobre eles, né? E os serviços públicos aí que deu uma recuada aí em janeiro em relação a dezembro, por causa que a Luz havia impulsionado muito o mês de dezembro. Em janeiro, esse impulso foi ocasionado pelo o IPTU, o aumento do IPTU, né? Então, teve uma participação forte do IPTU esse ano em relação a esse grupo citado aí. Outros serviços, né? Outros serviços, né? É um grupo que tem se comportado bem durante os 2 anos da pandemia, tanto é que em 2022 esse é o maior, 1,13 é o maior resultado mensal dos últimos anos da pandemia, dos últimos 2 anos.
né? Então, só para termos uma ideia, no ano passado, o acumulado desse grupo deu 2,01%. 2,01%. Né? Então, e em 2020, comparativamente, né, 1,80%. Então, um grupo que não tem influenciado muito os resultados da inflação nesse período. Agora, em janeiro, que ocorreu esse aumento, né? Depois eu vou conversar um pouquinho mais, porque aqui aparece os reajustes das creches, do ensino do curso fundamental, infantil, médio, primeiro, segundo, terceiro graus, né? Então, esse ano apareceu reajuste nesse grupo que não havia ocorrido em janeiro de 2021, em função toda da situação da pandemia, né? Bom, seguimos, então. Dentro do grupo alimentação, né, percebe-se aí que o custo, né, para o consumidor de consumo dentro de casa também tem recuado nas suas taxas de crescimento desde outubro, né? É o que tem conduzido o processo de desaceleração do IPC nesses períodos aí, nesses 4 meses, né? E mais especificamente, né, nós temos aí o grupo dos semi-elaborados, né, que também vem recuando já é o terceiro mês aí com taxas negativas, né, e esse resultado foi influenciado fortemente pela baixa nos preços médios dos cortes bovinos, né? Então, isso está refletindo aí. A carne que desde o início da pandemia, protagonizou o aumento da inflação, agora, nesses meses aí, principalmente em dezembro, né? Janeiro tem mostrado uma redução no seu preço médio, né? E o in natura também, que esses 2 meses aí apareceu com redução, né? Com deflação, tá? Então, temos aí esses 2 grupos que compõem a alimentação dentro de casa, com redução. Embora o grupo de produtos industrializados não tenha apresentado um resultado negativo, positivo, ele deu uma recuada em relação a dezembro, né? O patamar acima de 1%, ficou a 0,64%. Então, deu também uma recuada na sua taxa de crescimento, tá? Bom, alimentação fora de casa, bar, restaurante, lancherias, etc., né? Ele tem se mantido mais ou menos aí com algum reajuste em função de repassar custo de insumos, né? Mas esse mês ele foi menos acentuado em janeiro do que teve ocorrido em novembro e dezembro, na patamar acima de 1% de reajuste, né? E também porque é um mês de férias, então é um mês que as pessoas viajo muito para fora de Porto Alegre, então é um mês com menos movimentação, né, nesse tipo de serviço. Bom, o destaque aqui é que eu tinha mencionado antes, o imposto predial, né, que se destacou como um item com maior peso na formação do índice de janeiro, né? Então, foi importante, a gente já sabe que todos os meses de janeiro acontece o reajuste do imposto predial, né? Então, sempre se espera esse aumento, né? Então, é esperado, todo janeiro. Não aconteceu o aumento que antes, há 2, 3 anos atrás, sempre havia, nos ônibus, lotações, trens, essas coisas não aconteceram ainda, mas provavelmente vão acontecer nos próximos meses, tá? Então, seguindo aí, telefone fixo um pouco, né, mas podemos passar. Então, assim, gasolina, né? A gasolina aí recuou bastante, né? Na verdade, o recuo da gasolina eu só quero mencionar aqui uma coisinha. Ela já havia recuado 1,50 em dezembro, mas temos que lembrar que uma redução de quase 7% no preço da gasolina não significa ainda, né, que nós temos que desconsiderar o que teve de aumento durante a pandemia. Só para a gente ter uma noção e poder comparar, em 2021 a gasolina subiu 55%. Né? Então, fica essa questão ainda que tem um aumento para trás que aconteceu, agora que está se voltando a níveis menores de preços de álcool, de gasolina, de diesel, né? Então, está recuando, mas ainda não chegaram nos níveis lá de 2019, né? Tá, ainda falta um pouco.
E a energia elétrica que deu um alento aí para o consumidor, né? Mas também é bom reforçar que em dezembro ela havia subido 12 e caiu apenas 2 esse mês. E em 2021 ela teve um aumento de 42%, né? Então, não são números que nos alegram tanto assim, 2%, né? Então, mas fica o registro aí que um importante na composição do índice de inflação de janeiro, essa queda da energia elétrica. Passando para o comportamento aí dos grupos acumulados 12 meses, né? Pelo gráfico pode se visualizar, né, que a influência decisiva aí do resultado da inflação gerado ao longo desse período aí dos 12 meses é devido aí o custo de gêneros alimentícios, né? Praticamente, subiu a 15%, e depois os produtos não alimentares, que também é devido ao aumento do subgrupo combustíveis como um todo, né? Então, esses dois grupos comandaram o processo inflacionário nesses 12 meses, né? O serviço público já ficou bem menor, e a questão mais da luz aí que envolveu esse período, né, do ano passado. Tá? Então, seria isso em relação aos 12 meses. Quanto ao sexto, né, depois de ter recuado, a taxa de crescimento ter recuado setembro, outubro, novembro, dezembro do sexto, chegamos a 0,46% em dezembro de aumento do sexto, agora retornou um patamar um pouco mais alto no crescimento da aquisição dos 51 produtos no nosso sexto, né? Então, deu um aumento de novo aí. Quando se esperava que ia continuar essa desaceleração, houve um processo inverso, né? E a taxa aí fica na casa dos 20% aos 12 meses. Só queria fazer um comparativo que em 2020, em dezembro de 2020, lá no primeiro ano da pandemia, esse valor era 10%, né? Era 10% os 12 meses. Então, cresceu muito, né, a questão do valor cesto básico nesse ano de 2021. Né? Então, seria esse o registro aí em relação a alguns comentários dos nossos dois indicadores, né, do IPC, Índice de Preço Consumidor, e do cesto básico. Acho que seria isso, Augusto. Perfeito, perfeito, Edson. Acho que está excelente. Eu acho que a gente mapeia com isso a situação dos preços nesse primeiro mês de 2022. Né? A gente observa essa queda, essa desaceleração, como tu colocou. Acho que a questão, assim, para nós acompanharmos é bastante associada a se isso vai se manter, vai ser sustentável essa desaceleração. Né? Existem turbulências à vista aí, em termos de câmbio, etc., que podem afetar os preços, né? E uma curiosidade para a gente acompanhar é esse movimento nos preços dos serviços, né? Os serviços, eles sofreram muito com a pandemia, né? Eles ficaram atrasados em termos de preço em comparação com os outros setores, né? Então, a curiosidade que tem, ou uma coisa que se discute bastante, é se os serviços vão recompor, né? A gente já viu, evidente que tem esses elementos que tu apontou, de vários serviços tem ajustes anuais, né, como educação, creche, etc., mas a curiosidade é se esse movimento vai continuar, né? Me parece que talvez ali os restaurantes tenham sinalizado isso, né? Como tu colocou também, eu acho que tu levantou um ponto muito importante, que é que em vários setores não vai ter muita fuga a não ser transmitir os custos dos insumos para os preços, né? Então, a gente espera que... E outro elemento para a gente considerar também é o aumento do salário mínimo, que também tende a promover um reajuste em áreas mais intensivas em mão de obra, por isso que é o caso do serviço. Né? Então, acho que essa é que a gente vai acompanhar nos próximos meses. Era isso, Everson? Acho que a gente cumpriu nossa missão para esse mês. E nós temos expectativa aí em relação aos preços, né? Porque também se noticiou hoje que a seca desse verão aí é a mais dura dos últimos 15 anos, né? Então, se está constatando aí uma perda significativa em termos da colheita dos grãos, principalmente do arroz, né? Então, assim, são coisas que vão ficar em expectativa aí e que com menos ou mais intensidade, magnitude, sempre acaba refletindo em algum preço, né? De um produto. Então, isso esse é um outro fator pode acontecer. Não, vamos acompanhar, então. Então, a gente aguarda que vocês nos acompanhem ao longo desse ano, sempre recomendando que vocês
cliquem ali no sininho para se cadastrar no canal da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, e mensalmente a gente está produzindo esse conteúdo sobre os preços aqui em Porto Alegre. Um abraço a todos, obrigado, Everson. Bem, obrigado. Aqui está a nossa ficha técnica da toda a equipe que participa da construção do índice, e a gente encerra e convida vocês a nos acompanhar ao longo desse ano de 2022, essas divulgações do índice de preço e EPS. Obrigado e até o mês que vem. Obrigado.